Você já se sentiu invisível? Pior, você já se sentiu julgado no exato instante em que entrou em algum lugar, antes mesmo de dizer uma única palavra? É uma sensação estranha, um frio na espinha que diz que você não pertence ali. Agora, imagine se isso acontecesse não com uma pessoa comum, mas com um dos maiores ícones do esporte mundial. O que aconteceria se o homem que o mundo idolatra fosse tratado como um nada? Tudo por causa de uma simples camiseta? A cena corta. O sol da tarde paulistana bate forte no asfalto. Um homem desce de um carro discreto, sem motorista. Ele usa uma calça jeans básica, uma camiseta branca simples, sem estampa, e um boné preto que esconde parte do rosto. Não há seguranças, não há flashes, não há multidão. É apenas um homem caminhando pela calçada, olhando as vitrines com uma curiosidade genuína. Ele para em frente à loja mais cara da rua, a Maison d'Or, um santuário do luxo onde cada peça custa o equivalente a um carro popular. Ele respira fundo, ajeita o boné e, com a tranquilidade de quem não quer nada, empurra a pesada porta de vidro e entra. Lá dentro, o ar é outro. O cheiro de couro novo e perfume importado é quase palpável. O chão de mármore brilha tanto que parece um espelho. Duas vendedoras, impecavelmente vestidas, param a conversa e o observam. Um silêncio sutil, mas carregado de significado, se instala. No fundo da loja, atrás de um balcão de madeira nobre, está o dono, seu Armando. Um homem de seus 60 anos, cabelo grisalho penteado para trás, terno de linho e um olhar que parece calcular o saldo bancário de cada pessoa que cruza sua porta. Ele vê o homem de camiseta branca e seu lábio se torce num desprezo quase imperceptível. Ele se inclina e sussurra para o gerente ao seu lado. Fica de olho naquele ali. Mais um curioso que veio usar nosso ar-condicionado. Só olha, não compra nada e ainda deixa marca de dedo no vidro. O homem, que ninguém ali sabe ser Cristiano Ronaldo, começa a caminhar lentamente pela loja. Ele não toca em nada, apenas observa. Seus olhos, acostumados a analisar o posicionamento de zagueiros em campos europeus, agora analisam as costuras de uma jaqueta de couro, o design de um relógio. Ele não está ali para comprar. Ele está ali porque naquele dia queria se sentir uma pessoa normal, fazer algo que não fazia há anos, simplesmente andar na rua e entrar numa loja. Mas a normalidade para ele parecia ter um preço. Uma das vendedoras, a mais jovem, chamada Vanessa, o segue com o olhar. Não é um olhar de quem quer ajudar. É um olhar de vigilância, como se ele fosse um ladrão em potencial. Cristiano percebe. Ele sempre percebe tudo, mas continua em silêncio, testando os limites daquele ambiente. Ele para em frente a uma prateleira de perfumes, e Vanessa, em vez de se aproximar, vira as costas e vai arrumar uma pilha de camisas do outro lado da loja, deixando claro que ele não era uma prioridade. Era invisível. Ou pior, era um incômodo visível. O ar fica mais denso. Aquele silêncio inicial já não é mais de respeito, mas de hostilidade velada. E o pior ainda estava por vir. Será que alguém ali vai perceber o erro monumental que estão cometendo? Antes de descobrir, me conta aqui nos comentários. Você já foi julgado pela roupa que vestia ou pela sua aparência? Quero muito saber sua história. Aquele clima pesado na loja só piorava a cada segundo. Cristiano continuava sua caminhada silenciosa, sentindo os olhares como pequenas agulhas nas costas. Era uma experiência quase antropológica para ele. Ele, que vivia cercado por assessores, fãs e patrocinadores, agora estava do outro lado do balcão da vida, experimentando o tipo de preconceito que milhões de pessoas sentem todos os dias. Ele não sentia raiva, sentia uma profunda e gelada decepção. Ele via um casal bem vestido entrar na loja e, imediatamente, Vanessa e a outra vendedora correram para atendê-los com sorrisos largos e uma cascata de elogios. Senhor, essa bolsa ficaria perfeita na sua esposa, dizia uma. Experimente este relógio, é uma edição limitada, oferecia a outra. Para Cristiano, restava o vácuo, o desprezo silencioso. Então, ele decidiu dar um passo adiante.
Não por arrogância, mas por pura curiosidade humana. Ele queria ver até onde a soberba daquelas pessoas iria. Ele se aproximou da vitrine principal, onde um par de tênis de edição limitadíssima, uma colaboração entre a grife e um artista famoso, estava exposto como uma joia. O preço não estava visível, mas qualquer um saberia que custava uma fortuna. Com a voz calma, ele fez um gesto para Vanessa, que o ignorou de propósito. Ele esperou. E então tentou de novo, falando um pouco mais alto, mas ainda educado. Com licença, eu poderia ver aquele tênis, por favor? A vendedora finalmente se virou, com uma expressão de enfado, como se ele tivesse pedido algo absurdo. Antes que ela pudesse responder, a voz grave e sarcástica de seu Armando, o dono, soou do fundo da loja. Ele caminhou a passos lentos, com as mãos nos bolsos, parando ao lado de Cristiano, mas sem olhá-lo diretamente. Ele olhou para o tênis, depois para os pés de Cristiano, que usava um calçado simples, e soltou, com um sorriso de escárnio: Meu amigo, esses aí não são para qualquer um. O material é delicado. A gente só tira do expositor para quem realmente vai comprar. A humilhação foi direta, pública. Ele continuou, apontando com o queixo para um canto escuro da loja. Se você quer algo mais acessível, a seção de liquidação fica lá no fundo. Talvez você encontre algo do seu tamanho por lá. O casal que estava sendo atendido parou para olhar. Alguns outros clientes que estavam na loja riram baixo, cúmplices daquele pequeno espetáculo de crueldade. Cristiano sentiu o impacto daquelas palavras. Não era sobre o tênis. Nunca foi. Era sobre ser diminuído, sobre ser colocado em uma caixinha com base em um julgamento superficial. Ele não respondeu. Apenas sustentou o olhar de seu Armando por um instante. Um olhar que não tinha ódio, mas uma pergunta silenciosa. Por quê? O dono, sentindo-se desafiado por aquele silêncio digno, ficou ainda mais irritado. Para ele, a falta de uma resposta raivosa era um sinal de que o folgado não tinha nem argumento. Mal sabia ele que o silêncio de Cristiano, naquele momento, era mais poderoso e ensurdecedor do que qualquer grito. A tensão era quase física, e a próxima atitude do dono da loja transformaria um simples constrangimento em um ato de agressão. O que você faria no lugar dele? Teria explodido de raiva ou ficado em silêncio? Deixa sua opinião aqui embaixo e já aproveita para curtir o vídeo se você está sentindo a mesma indignação que eu, porque a virada de jogo que está vindo vai ser histórica. O silêncio de Cristiano Ronaldo foi a gota d'água para a arrogância de seu Armando. Na cabeça do dono da loja, aquele homem de camiseta branca estava o desafiando com o olhar, testando sua autoridade em seu próprio território. A humilhação verbal não tinha sido suficiente. Ele precisava de uma demonstração de poder. Ele estalou os dedos, um gesto seco e autoritário que ecoou pelo salão silencioso, e chamou pelo nome que ninguém quer ouvir nessas horas. Jorge, segurança! Do canto da loja, perto da porta, um homem alto e forte, com o uniforme da empresa de segurança, se aproximou. Ele não perguntou o que estava acontecendo. Seu trabalho não era entender, era obedecer. Ele olhou para seu Armando, que apenas indicou Cristiano com um movimento de cabeça, e a ordem veio, clara e impiedosa. Acompanha esse sujeito até a porta, por favor. Não quero problema na minha loja. Ele já viu o que tinha para ver. A palavra sujeito foi dita com um veneno especial, como se Cristiano fosse um lixo a ser descartado. Jorge, o segurança, se posicionou ao lado de Cristiano. Ele era visivelmente maior e mais forte. Sua presença era uma ameaça física. Ele não disse uma palavra, apenas colocou a mão no ombro de Cristiano, uma mão pesada, e começou a guiá-lo em direção à saída. Não foi um empurrão violento, mas foi firme, humilhante. Foi o tipo de toque que diz: "Você não é bem-vindo aqui. Saia por bem." Cristiano não resistiu. Ele permitiu ser conduzido, cada passo uma facada em sua dignidade. Os outros clientes assistiam à cena, alguns com um sorriso de satisfação, outros desviando o olhar, constrangidos, mas ninguém fez nada.
Ninguém disse uma palavra para impedir. Naquele momento, ele era apenas o sujeito, o sem dinheiro, o encrenqueiro. Ao chegar na porta, o segurança a abriu e, com um último empurrão leve nas costas, o colocou para fora na calçada. A porta de vidro se fechou atrás dele e o mundo do luxo o isolou do lado de fora. Por um instante, Cristiano ficou parado, olhando seu reflexo distorcido no vidro escuro da loja. Lá dentro, ele podia ver seu Armando voltando para o seu balcão, com a postura de um rei que acabara de esmagar uma rebelião insignificante. A vendedora Vanessa ria com uma colega. A vida na Maison d'Or voltava ao normal. Mas do lado de fora, o normal estava prestes a ser redefinido para sempre. Enquanto Cristiano ajeitava o boné, ainda processando a mistura de sentimentos, não raiva, mas uma tristeza profunda pela pequenez daquelas pessoas, uma voz jovem e trêmula quebrou o silêncio da rua. Cara, não, não pode ser! Um adolescente que estava passando com o celular na mão parou de repente. Seus olhos se arregalaram. Ele tirou os fones de ouvido, olhou de novo, incrédulo. Ele se aproximou um pouco, com o coração batendo forte. E então ele gritou, uma mistura de choque e euforia. Meu Deus! É o Ronaldo! É o Cristiano Ronaldo! A frase foi como uma faísca num barril de pólvora. Uma mulher que passava parou para olhar. Um grupo de amigos que saía de um café virou a cabeça. Em menos de 10 segundos, o que era uma calçada tranquila se transformou no início de um tumulto. Celulares foram sacados. As pessoas começaram a correr na direção dele. É ele mesmo? Deixa eu ver. Cristiano, uma foto! O nome Ronaldo começou a ser gritado cada vez mais alto, ecoando pela rua e, inevitavelmente, atravessando o vidro daquela loja arrogante. Lá dentro, o mundo de seu Armando estava prestes a desmoronar. Dentro da Maison d'Or, o som da rua começou a invadir o ambiente estéril. Primeiro foi um murmúrio, depois gritos e logo uma comoção geral. Seu Armando, irritado com o barulho, olhou pela vitrine, esperando ver alguma briga de rua ou manifestação. Mas o que ele viu o deixou paralisado. Aquele sujeito que ele acabara de expulsar estava no centro de um furacão de pessoas. Flashes de celulares pipocavam por toda parte. As pessoas se acotovelavam, gritando um nome. Ronaldo! Ronaldo! Que Ronaldo? Ele pensou confuso. Algum pagodeiro de quinta? A vendedora Vanessa se aproximou da vitrine com o rosto pálido. Seu Armando, eu acho que é ele mesmo. O jogador. O dono da loja soltou uma risada debochada. Você tá louca, Vanessa? Aquele cara, com aquela roupa? Impossível. Mas então, ele olhou de novo. Ele forçou a vista, tentando ver o rosto sob o boné. E foi quando o homem na calçada, ouvindo o chamado dos fãs, tirou o boné para sorrir e acenar. O rosto inconfundível, o sorriso que valia milhões, o queixo marcado. Não havia dúvida. Era Cristiano Ronaldo. O sangue de seu Armando gelou. Um suor frio escorreu por sua testa. A taça de cristal que ele segurava escorregou de sua mão e se espatifou no chão de mármore, mas ninguém pareceu notar o barulho. Todos os funcionários estavam grudados na vitrine, boquiabertos, assistindo ao ídolo mundial que eles tinham acabado de humilhar e expulsar. O pânico deu lugar ao terror quando Armando viu que não eram apenas fãs tirando fotos. Eram vídeos, dezenas de vídeos, de todos os ângulos. E ele sabia exatamente o que aqueles vídeos mostrariam. Ele sendo sarcástico, o segurança empurrando Cristiano para fora, a porta se fechando. A história já estava sendo contada, em tempo real, para o mundo inteiro. Não demorou nem 5 minutos. O celular do gerente apitou. Era uma notificação do Twitter. Uma hashtag tinha acabado de nascer e já subia de forma meteórica. Dono de loja expulsa CR7. Ele clicou. O primeiro vídeo já tinha milhares de visualizações. A legenda dizia: Absurdo na Oscar Freire. Dono de loja de luxo humilha e expulsa Cristiano Ronaldo por ele estar vestido com roupas simples.
Os comentários explodiam. Boicote já! Que vergonha! O mundo dá voltas, seu arrogante. Em 10 minutos, os principais portais de fofoca e notícias já estavam replicando a história. O nome da Maison d'Or estava na lama. O telefone da loja começou a tocar sem parar. Eram clientes furiosos, cancelando compras, exigindo explicações. A reputação que seu Armando levou décadas para construir estava sendo demolida em questão de minutos, tijolo por tijolo, por sua própria estupidez. Ele olhou para o próprio reflexo no vidro. O homem elegante e poderoso de antes tinha desaparecido. No lugar havia um rosto pálido, desesperado, o rosto de um homem que sabia que tinha cometido o maior erro da sua vida. A internet não perdoa, não é mesmo? Esse é o poder da nossa voz quando usada em conjunto. Se você acredita que esse tipo de atitude arrogante tem que ser exposta e cobrada, deixa o seu like neste vídeo para fortalecer essa mensagem e mostrar que não estamos mais dispostos a aceitar o desrespeito calados. O desespero de seu Armando era total. Ele via seu império desmoronando através da tela do celular. As ações da sua marca, que tinham capital aberto, começavam a despencar. Patrocinadores da loja ligavam para o seu gerente, ameaçando romper contratos. Era um pesadelo se tornando realidade. Ele olhou pela vitrine e viu Cristiano, ainda no meio da multidão, tratando todos com uma paciência e um carinho que contrastavam brutalmente com a forma como ele mesmo o havia tratado. Aquele homem não era só um ídolo, ele era um cavalheiro, e isso tornava o crime de Armando ainda mais hediondo. Em um ato de puro pânico, sem pensar, ele gritou para os funcionários: "Abram a porta! Rápido!" Ele saiu correndo da loja, o terno de linho agora amassado, o cabelo antes impecável, agora um caos. Ele atravessou a multidão como um trator, empurrando as pessoas, gritando: "Com licença! Deixem-me passar!" Os fãs, vendo a cara de pavor do dono da loja, abriram um corredor, curiosos para ver o que aconteceria. As câmeras de celular, antes focadas em Cristiano, agora se viraram para registrar aquele encontro. Era o segundo ato do espetáculo. Armando chegou em frente a Cristiano, ofegante, com o rosto vermelho. Ele tentou forçar um sorriso, mas o que saiu foi uma careta de pânico. "Senhor Ronaldo, meu Deus, me desculpe. Por favor, me perdoe. Eu não o reconheci. Foi um terrível, um estúpido engano. O senhor sabe como é? A gente lida com tanta gente." Ele falava rápido, atropelando as palavras. A arrogância de minutos atrás, substituída por uma subserviência patética. Cristiano apenas o olhava, sereno, deixando-o falar, deixando-o se expor. Vendo que suas desculpas não estavam surtindo efeito, Armando tomou a atitude mais desesperada de todas. Diante de centenas de celulares gravando, diante do mundo, o orgulhoso dono da Maison d'Or se ajoelhou. Ele se ajoelhou na calçada suja, agarrando a barra da calça jeans de Cristiano. "Por favor, senhor, diga que me perdoa. Minha loja, minha vida. Está tudo acabado. Foi um mal-entendido. Eu lhe dou os tênis, eu lhe dou o que o senhor quiser da loja. De graça. Apenas diga que está tudo bem." A multidão ficou em silêncio, chocada com a cena. Era o ápice da humilhação para aquele homem. E então, Cristiano Ronaldo fez um gesto para que ele se levantasse. Armando obedeceu, trêmulo. Cristiano se aproximou dele e, com a voz calma, mas firme o suficiente para que todos ao redor ouvissem, ele disse as palavras que selariam o destino daquele dia. "O erro não foi não me reconhecer." Ele fez uma pausa, olhando nos olhos do homem. "O erro foi julgar qualquer pessoa pela roupa que ela veste." Ele então se virou para a multidão, para as câmeras, e sua voz ganhou uma nova força. A força de quem fala não por si, mas por todos que já se sentiram diminuídos. "Nunca, nunca deixem ninguém dizer que vocês valem menos pelo jeito que se vestem, pelo lugar onde moram ou pela cor da sua pele. O valor de vocês está no caráter, no coração. Respeito é o mínimo que todo ser humano merece." Um aplauso ensurdecedor explodiu na rua. Não era um aplauso para o jogador.
mas para o homem. Enquanto a multidão celebrava suas palavras, seu Armando ficou parado, de cabeça baixa, entendendo que não havia presente ou pedido de desculpas que pudesse apagar a vergonha daquele momento. Ele não tinha perdido apenas um cliente. Ele tinha perdido sua dignidade. Após suas palavras ecoarem pela rua, Cristiano Ronaldo não esperou mais. Ele não queria ser o centro de um circo. A lição havia sido dada, não com gritos ou vingança, mas com a clareza cortante da verdade. Com um último aceno para os fãs, ele colocou seu boné de volta e começou a caminhar, abrindo caminho com tranquilidade pela multidão que o respeitava e lhe dava espaço. Ele entrou no mesmo carro discreto de antes e partiu, deixando para trás uma loja com as portas abertas, um dono de joelhos morais e um silêncio constrangedor que nenhuma peça de luxo poderia preencher. A história, claro, não terminou ali. Nos dias seguintes, a Maison d'Or enfrentou a maior crise de sua história. A hashtag Respeito Mínimo, inspirada na fala de Cristiano, dominou as redes sociais. Celebridades, influenciadores e, mais importante, pessoas comuns começaram a compartilhar suas próprias histórias de preconceito em lojas, restaurantes e outros lugares. O caso de Cristiano foi o estopim para uma conversa nacional sobre como a aparência ainda é usada como uma arma para humilhar e excluir. A loja de seu Armando ficou vazia. As vendas despencaram a um nível insustentável. Ele tentou de tudo. Publicou notas de desculpas, ofereceu promoções, mas nada adiantou. A mancha em sua reputação era indelével. Cerca de um mês depois, a notícia saiu nos jornais. A Maison d'Or, antes um símbolo de status, havia decretado falência. O narrador conclui, enquanto a imagem mostra a fachada da loja, agora com uma placa de aluga-se. Dinheiro pode comprar roupas caras, sapatos de edição limitada e relógios de ouro, mas não compra caráter, não compra empatia e definitivamente não compra respeito. Naquele dia, quem foi humilhado por uma camiseta branca acabou ensinando ao mundo uma lição impagável. A verdadeira dignidade não se veste, se sente. E ela não se mede pela etiqueta na sua roupa, mas pela forma como você trata as pessoas que não têm etiqueta nenhuma. A tela escurece lentamente e uma frase aparece em letras brancas. E você? Já foi julgado pela sua aparência? Se essa história te tocou de alguma forma, se você também acredita que o respeito deve estar acima de qualquer julgamento, então faça essa mensagem chegar mais longe. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E mais importante, conte a sua história aqui nos comentários. Vamos transformar este espaço em uma grande conversa sobre empatia. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que nos fazem refletir e, quem sabe, nos tornam um pouco melhores. Tem coisa que a gente vê e sente que mexe lá dentro. Não é só revolta. É aquele nó na garganta que vem quando a gente se dá conta de que o mundo, com toda a sua tecnologia e progresso, ainda não aprendeu o básico: respeitar o outro. A história que acabamos de ver, a do Cristiano Ronaldo sendo humilhado em uma loja de luxo, é um soco no estômago. E o motivo pelo qual ela nos atinge com tanta força não é porque a vítima era famosa. Pelo contrário, é porque, por um instante, ele deixou de ser o Cristiano Ronaldo e virou um reflexo de milhões de anônimos. Ele se tornou o rosto de cada pessoa que já foi medida, pesada e julgada por uma etiqueta de preço que não estava visível. Vamos ser sinceros, a primeira reação é uma indignação quase justiceira. Queremos ver o dono da loja, o seu Armando, pagar pelo que fez. E ele pagou. A falência, a vergonha pública, é o roteiro clássico do mundo dá voltas. Mas se a nossa reflexão parar por aí, na satisfação da vingança, teremos perdido a lição mais importante. Porque essa história não é sobre o seu Armando, é sobre o seu Armando, que de vez em quando sussurra dentro de cada um de nós. É desconfortável admitir, mas o preconceito pela aparência é um dos vírus mais silenciosos e democráticos da nossa sociedade.
Ele não escolhe classe social, nível de educação ou cor da pele para se instalar. Ele vive nos pequenos gestos, nas suposições automáticas que fazemos em milésimos de segundo. Quem nunca olhou para alguém na rua e, instantaneamente, criou uma história inteira sobre aquela pessoa com base na roupa que ela vestia, no seu corte de cabelo ou no seu jeito de andar? Quem nunca se sentiu mais à vontade para pedir informação a uma pessoa bem vestida do que a alguém com roupas simples e gastas? O que o dono da loja fez foi apenas a versão amplificada e grotesca de um comportamento que a nossa cultura, infelizmente, normalizou. Vivemos em uma sociedade que idolatra a embalagem. O ter se tornou infinitamente mais importante que o ser. As redes sociais são a prova viva disso. Vidas perfeitamente editadas, filtros que escondem imperfeições, uma busca incessante por uma validação que vem de fora, do número de curtidas, do engajamento. A Maison d'Or não era apenas uma loja, era um templo dessa filosofia. Um lugar onde o seu valor era diretamente proporcional ao limite do seu cartão de crédito. O erro de seu Armando não foi apenas um erro de julgamento. Foi um erro de caráter. Ele construiu seu pequeno reino sobre a fundação da exclusão. Para que alguns se sentissem especiais e poderosos dentro de suas paredes de mármore, outros precisavam ser lembrados de que não pertenciam. A humilhação era parte do modelo de negócio. O olhar de desprezo da vendedora, o sarcasmo do dono, a mão pesada do segurança. Tudo isso era calculado para reforçar uma hierarquia invisível, mas brutalmente eficaz. Cristiano Ronaldo, ao entrar ali com sua camiseta branca, sem a armadura da fama e do luxo, quebrou o protocolo. Ele se tornou um corpo estranho no sistema, e o sistema reagiu da única forma que sabia, tentando expulsá-lo. A grande tragédia para o seu Armando, e a grande lição para nós, é que ele subestimou a única coisa que realmente importa: a dignidade humana. Ele achou que poderia empurrá-la para fora da loja junto com Cristiano, mas a dignidade não é um acessório que se compra ou se veste, é a essência do que somos. E quando você ataca a dignidade de alguém, você não está apenas sendo rude, você está cometendo um ato de violência. E é aqui que a história dá sua virada mais genial, não na chegada da multidão, mas na reação de Cristiano. Em um mundo que nos ensina a revidar, a não levar desaforo para casa, a explodir, ele escolheu o caminho mais difícil e poderoso, o do silêncio digno. Imagine a cena. Um dos atletas mais competitivos do planeta, um homem cuja carreira foi construída sobre a vontade de vencer, de ser o melhor, de responder aos críticos com gols e vitórias. Naquele momento, ele tinha todas as armas para destruir seu Armando ali mesmo. Um telefonema para seu assessor, um post raivoso nas redes sociais, um escândalo na porta da loja. Ele poderia ter acabado com tudo em 5 minutos, mas ele não o fez. Ele absorveu a humilhação, olhou nos olhos do seu agressor e permaneceu em silêncio. Por quê? Porque ele entendeu, com uma clareza impressionante, que gritar seria se rebaixar ao nível do dono da loja. Seria validar a ideia de que aquela briga era por ego. E nunca foi sobre ego. Era sobre princípios. O silêncio dele foi um ato de força, não de fraqueza. Foi um escudo. Naquele silêncio, ele estava dizendo: você pode me julgar pela minha roupa, pode tentar me expulsar do seu espaço, mas você não pode tocar na minha essência. O meu valor não depende da sua aprovação. Essa é uma lição de inteligência emocional que deveria ser ensinada nas escolas. Aprender a controlar nossa primeira reação, a não morder a isca da provocação, é um superpoder. Quantas vezes já não nos arrependemos de uma palavra dita no calor do momento? De uma briga que escalou por orgulho? Cristiano nos ensina que, às vezes, a resposta mais forte é não dar resposta nenhuma. Deixar que a arrogância do outro se afogue no próprio veneno. E o que acontece quando a arrogância não encontra um alvo para sua fúria? Ela se volta contra si mesma. O efeito bumerangue foi implacável. No momento em que a verdade veio à tona,
Todo o desprezo que seu Armando projetou em Cristiano voltou para ele, multiplicado por milhões. A internet, nesse caso, agiu como um grande espelho social, refletindo a feiura do seu ato para o mundo inteiro ver. A cena dele se ajoelhando na calçada é quase shakespeariana. É a queda de um tirano. Mas, novamente, se olharmos com atenção, a lição é mais profunda. Ele não estava pedindo perdão pelo preconceito. Ele estava pedindo perdão porque a vítima era famosa. O desespero dele era para salvar o negócio, a reputação, o dinheiro. A frase dele é a chave. Eu não o reconheci. Em outras palavras, se eu soubesse que você era poderoso, eu teria te tratado bem. Isso não é arrependimento, é controle de danos. E é a prova final de que o caráter dele estava corrompido. Ele não aprendeu que julgar pela aparência é errado. Ele aprendeu que julgar a pessoa errada pela aparência pode custar caro. A resposta de Cristiano é, mais uma vez, cirúrgica. O erro não foi não me reconhecer. Foi julgar alguém pela roupa. Com essa única frase, ele eleva a discussão. Ele tira o foco de si mesmo e o coloca no problema real. Ele transforma seu drama pessoal em uma causa universal. E ao fazer isso, ele nos dá a ferramenta para aplicar essa lição em nossas próprias vidas. Então, como trazemos tudo isso para o nosso dia a dia? Primeiro, precisamos praticar a autovigilância constante. É um exercício. Quando estivermos em uma fila, em um restaurante, no transporte público, precisamos nos policiar, pegar nossos pensamentos no flagra. Por que eu desviei daquela pessoa? Porque eu fui mais simpático com aquele cliente do que com o outro. Temos que questionar nossos próprios preconceitos embutidos. A maioria deles não é por maldade, mas por um condicionamento social de uma vida inteira. Desconstruir isso exige esforço consciente. Exige que a gente force nosso cérebro a olhar para a pessoa, e não para a embalagem que a envolve. Segundo, precisamos redefinir o conceito de valor, nosso e o dos outros. O seu valor não está no tênis que você usa, no celular que você tem ou nos lugares que você frequenta. Seu valor está na sua honestidade, na sua gentileza, na sua capacidade de aprender, de amar, de contribuir. E o mesmo vale para os outros. Quando olharmos para alguém, em vez de catalogar as marcas que a pessoa veste, que tal tentarmos enxergar o ser humano ali? Tentar imaginar suas lutas, seus sonhos, suas dores. Essa mudança de perspectiva é revolucionária. Tratar o gari que limpa a sua rua com o mesmo respeito e sorriso que você daria ao presidente de uma grande empresa. Isso não é ser bonzinho, é ser decente. É entender que a função de alguém não define seu valor como indivíduo. Terceiro, precisamos aprender a usar nossa voz e nosso poder. E todos nós temos algum poder. A história mostra o poder do coletivo. A multidão na rua, a mobilização na internet, foi isso que efetivamente causou a queda da Maison d'Or. No nosso dia a dia, isso se traduz em não ser cúmplice do preconceito. Se você vê um amigo fazendo uma piada depreciativa sobre a aparência de alguém, não ria. Fique em silêncio. Ou se tiver coragem, diga: cara, isso não foi legal. Se você está em uma loja e vê um vendedor tratando mal um cliente de aparência simples, você pode fazer a diferença. Pode ir até aquele cliente e perguntar se ele precisa de ajuda. Pode mais tarde fazer uma reclamação formal sobre o vendedor. São pequenos atos de coragem que, somados, criam uma cultura de intolerância ao desrespeito. Isso também vale para nosso poder como consumidor. Onde você gasta seu dinheiro? Você apoia empresas que promovem a diversidade, que tratam bem seus funcionários, que têm uma postura ética? Ou você financia os seus Armandos do mundo? Nosso dinheiro é um voto. Cada real que gastamos é uma declaração sobre o tipo de mundo que queremos construir. Boicotar a Maison d'Or foi fácil porque o erro foi explícito. O desafio é fazermos isso todos os dias, com as nossas escolhas. Por fim, a lição mais difícil de todas: aprender com a dignidade de Cristiano a lidar com nossas próprias humilhações. Todos nós, em algum momento, seremos julgados injustamente. Seremos diminuídos, ignorados, desrespeitados.
A dor é inevitável, mas a nossa reação é uma escolha. Podemos escolher o caminho da raiva, da vingança, do ressentimento. Ou podemos escolher o caminho da dignidade. Respirar fundo, lembrar do nosso próprio valor e entender que a ofensa diz muito mais sobre quem ofende do que sobre quem é ofendido. Isso não significa ser passivo ou aceitar o abuso. Significa escolher nossas batalhas. Significa não deixar que a pequenez dos outros defina o tamanho do nosso espírito. Às vezes, a maior vitória é simplesmente ir embora, de cabeça erguida, deixando o agressor sozinho com sua própria miséria. Essa história, no fim das contas, é uma parábola moderna. Ela nos força a olhar para um espelho que muitas vezes evitamos. Um espelho que reflete não apenas a sociedade preconceituosa em que vivemos, mas também as nossas próprias falhas, os nossos próprios julgamentos apressados. A queda de seu Armando não deve ser motivo de comemoração, mas de reflexão. Quantos impérios de arrogância nós mesmos construímos em nossas vidas? Quantas portas já fechamos para pessoas que, se tivéssemos dado uma chance, poderiam ter nos ensinado algo valioso? A verdadeira beleza dessa narrativa não está na punição do vilão, mas na inspiração que o herói nos deixa. Cristiano Ronaldo usou uma experiência de humilhação para ensinar uma lição global sobre respeito. Ele nos lembrou que, no jogo da vida, o placar mais importante não é o dos gols ou dos troféus, mas o da nossa humanidade. E que no final do dia, não importa o quão caro seja o sapato que você calça, se os seus passos pela vida deixam para trás um rastro de desrespeito e arrogância. O legado que construímos é feito de atitudes, não de aparências. E a atitude mais fundamental, a base de tudo, a regra de ouro que nunca deveria ser esquecida, é aquela que ele resumiu de forma tão simples e perfeita. Respeito é o mínimo. Não é um favor. Não é um luxo. É o ponto de partida. Essa história não é realmente sobre o Cristiano Ronaldo. É sobre nós. É sobre o mundo que estamos construindo a cada olhar, a cada palavra, a cada atitude. Ela nos desafia a sermos melhores, a olharmos além das aparências e a enxergarmos o valor inerente em cada ser humano. A grande pergunta que fica é: o que nós vamos fazer com isso? Se essa reflexão mexeu com você de alguma forma, se você também acredita que podemos e devemos criar uma realidade com mais empatia e menos julgamento, então eu te peço para fazer parte desse movimento. Curte este vídeo. O seu like não é só um número. Ele ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que precisam ouvi-la. É um jeito de dizer: eu concordo com isso. Compartilha com seus amigos, com sua família, nos seus grupos. Comece uma conversa. Pergunte o que eles acharam. Às vezes, uma única história compartilhada pode mudar a perspectiva de alguém para sempre. Se inscreve no canal. Se você gosta de conteúdos que te fazem pensar, que te desafiam e te inspiram, aqui é o seu lugar. Fazendo parte da nossa comunidade, você não perde nenhuma das nossas próximas histórias. E o mais importante de tudo, comenta aqui embaixo. Use este espaço para contar a sua história. Você já foi julgado pela sua aparência? Já presenciou uma cena de preconceito e não soube como reagir? Ou, sendo honesto, você já se pegou julgando alguém e se arrependeu depois? Vamos transformar os comentários em um grande mural de experiências e aprendizados. Quero muito ler o que você tem a dizer. Vamos juntos espalhar essa mensagem. Porque quanto mais gente entender que respeito é o mínimo, menos espaço a arrogância e o preconceito terão para crescer. Muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, seja a mudança que você quer ver no mundo. Um olhar de cada vez.